glória a Deus. Queria saudar todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança, aleluia, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos já começando o programa Tarde do Renovo, aleluia, das 3 às 4 horas. Aleluia, eu quero desejar a paz do Senhor e uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança. Já está conosco o diácono Flávio, aleluia, que vai estar incumbido de hoje, está trazendo a palavra do Senhor. Vocês, ouvintes da Rádio Aliança, prestem bastante atenção, aleluia, nessa palavra, que Deus ele vai falar por você. Também já está conosco o cantor Evandro Oliveira, aleluia, daqui a pouco vai estar louvando a Deus também, aleluia. Desde já vou estar orando para dar início, aleluia, ao programa em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, nesta hora entrando na Tua santa presença, nós viemos pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, obras e pensamento. Deus, te agradecemos pela nossa chegada aqui neste lugar, Senhor da glória. Deus, toma esse programa, meu Pai, que está se reiniciando agora, programa Tarde do Renovo com o pastor Enoque. Ó Deus querido, Deus amado, também nesta hora, Senhor, eu quero entregar o teu servo, o diácono Flávio, para estar fazendo menção, aleluia, da palavra do Senhor. Toma o teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Eu queria que todos agora ouvintes da Rádio Nova Aliança, do programa do Renovo, prestassem bastante atenção nessa palavra, a qual o servo de Deus vai estar ministrando. E logo depois o nosso irmão cantor Evandro Oliveira vai estar louvando a Deus em nome de Jesus Cristo. Desde já eu passo a oportunidade para o diácono Flávio fazer menção da palavra do Senhor. Amém, irmãos. A paz do Senhor, amados ouvintes. Estamos aqui, nessa rádio. Amém. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, nessa tarde, na Rádio Aliança. Agradecer a cada um dos irmãos, pastor Enoque, que estão aqui do meu lado, cantor Evandro. Também quero mandar a paz do Senhor para os ouvintes da Igreja Ministério Evangelizando as Nações, amém, que se encontra no endereço Rua Silveira Leal, número 115, Raul Veiga, amém. A paz do Senhor também para todos os ouvintes de outros ministérios ao qual tem servido ao Senhor. Amados, vamos fazer menção da poderosa palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22. Também queria mandar um abraço para o diácono Bruno, a sua família, a esposa Juliana, todos os irmãos aí que estão me ouvindo, amém? Que Deus venha abençoar grandemente cada um. Amém, irmãos? Vamos estar assim fazendo menção da palavra. Eu queria fazer uma oração agradecendo essa oportunidade e somar a oração com a oração do pastor Enoque. Vamos orar, ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amantíssimo Deus, poderoso e eterno Pai, Pai querido santo, graça te damos, meu Pai, por essa tarde, meu Pai, abençoada, que o Senhor, Pai, nos concedeu, Pai querido santo, de estar, meu Pai, na Tua presença. Pai, toma, meu Pai, todos os ouvintes, meu Pai, que essa palavra venha alcançar, meu Pai, o coração de cada um, meu Pai, que esteja ouvindo essa rádio. Pai, eu te entrego cada vida, meu Pai, que está, meu Pai, ligada na Rádio Aliança. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro, meu Pai, ao coração. Pai, é o que eu te peço, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Amém. Amados, Atos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22, diz assim: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teriam tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer,
vamos perder somente o navio. Digo isso porque, na noite passada, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, lhe disse: já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo do que Ele vai fazer o que me disse. Amados, a palavra que acabamos de ler nessa tarde, ela fala da terceira viagem de Paulo. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, ele teve uma vida mudada, uma vida restaurada e uma vida transformada no caminho de Damasco. E ali ele foi ter um encontro com Jesus. E desde aquele momento a vida de Paulo nunca foi a mesma. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele começa a fazer seu trabalho missionário. E aqui a palavra, como acabamos de mencionar, acabamos de ler, ela fala da terceira viagem de Paulo. Porque Paulo, ele tinha que encontrar com César. E era necessário que Paulo fosse até César. A Bíblia vai nos dizer que no meio do caminho, Paulo, ele vai falar com os homens do navio, para que ele não viesse tomar determinado caminho. Porque dali em diante, a viagem ia ser uma viagem incômoda. Não só para o navio, mas sim para com as vidas que estavam dentro daquele barco. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o homem, o centurião, ele não deu ouvido a Paulo. Ele preferiu dar ouvido, aleluia, ao capitão do navio. Mas aqui, irmãos, aqui eu já quero apresentar a primeira observação. Porque Paulo, a Bíblia diz que Paulo, ele não era a primeira viagem de Paulo, não era a segunda, mas Paulo já estava na sua terceira viagem. E isso, aleluia, me chama a atenção que Paulo, ele já tinha uma bagagem na estrada marítima. Ele já tinha uma bagagem, ele não estava ali inexperiente, ele já conhecia o mar. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele adverte, ele fala para aqueles homens evitar determinado caminho. Muitas das vezes, irmão, em nossas vidas, recebemos a instrução de quem tem mais bagagem, de quem tem mais estrada, que tem mais sabedoria. E às vezes a gente não quer dar ouvido a essa pessoa. Além de Paulo ele ter uma bagagem missionária, além de Paulo ele conhecer a área marítima, Paulo também ele era ungido de Deus, entendeu? E a visão dele era maior. A Bíblia vai nos dizer que os homens não deram ouvido a Paulo. A Bíblia também ela vai mais à frente, vai relatar que os homens, eles entram dentro de uma tempestade, um forte vento dá aleluia naquele barco. E ali aqueles homens começam a ficar desesperados, começam a ficar nervosos, porque muitas das vezes, irmão, é assim nossa vida. O vento às vezes chega em nossa vida, a gente fica desesperado, perde o controle da situação. Você se lembra da Bíblia, quando a Bíblia fala referente a Pedro, que Jesus ele some um tempo, fica ausente um determinado tempo, e quando Jesus ele aparece para os discípulos pensam que é um fantasma, mas Jesus fala: sou eu. E Pedro fala: se é o Senhor, me deixe ir ter contigo. A Bíblia vai relatar que Pedro ele começa a experimentar a gravidade, aleluia, começa a andar por cima das águas, sendo que o vento era tão forte que conforme Pedro ele ia caminhando, Pedro ele ia perdendo a confiança daquilo que ele estava fazendo naquele momento, e ele começava a afundar, porque ele estava dando mais atenção ao vento do que para Jesus.
E assim, irmão, é as nossas vidas. Muitas das vezes o vento faz a gente ficar desesperado. O vento, ele tira o nosso foco. O vento, ele faz você perder a atenção, faz você perder o alvo, que é Jesus. Ei, meu querido ouvinte, nessa tarde eu quero profetizar sobre as vossas vidas. Não deixe o vento, aleluia, atrapalhar a tua caminhada. Não deixe o vento, aleluia, atrapalhar o seu ministério. Não deixe o vento atrapalhar a tua vida sentimental. Não deixe o vento atrapalhar a sua vida familiar. Não deixe o vento atrapalhar a sua vida espiritual. A Bíblia vai nos dizer que o vento, ele se acalma. O vento sul sopra naquele barco. E os homens, eles estavam com um plano. E eles vendo que o vento era um vento tranquilo, aleluia, eles vão e começam a dar início ao plano, ao planejamento deles de navegação. Mas a Bíblia vai nos dizer que de repente bate um vento forte, um vento nordeste, um vento, em outras traduções bíblicas, chamado Euraquilão, trazendo do hebraico para o português, significa um tornado, um ciclone. E muitas das vezes, irmão, a nossa vida, ela se encontra num verdadeiro tornado. A gente não sabe em qual direção devemos caminhar. A gente não sabemos em qual direção devemos ir. Mas, aleluia, eu quero profetizar na tua vida, aleluia, que tem um maior do que o vento, aleluia, no seu barco. Tem um maior do que o vento, aleluia, que tem te atrapalhado, que tem te conturbado. A Bíblia vai seguir dizendo que o vento era tão forte, irmãos, aleluia, que os homens do navio se desesperavam. Paulo, ele toma a palavra e fala: era melhor vocês terem me ouvido, que vocês evitariam essa perdição. Mas agora eu tenho uma palavra para vocês. Um anjo do Senhor me visitou e me disse que nenhuma vida se perderá dentro dessa embarcação. Ei, meu querido, eu quero te dizer, muitas das vezes, irmãos, a gente fala, os ungidos de Deus fala conosco, fala com o povo, fala com os membros, mas ninguém dá ouvido. O ungido de Deus, muitas das vezes, ele só é ouvido na hora da adversidade, na hora da dificuldade, na hora das coisas difíceis. Os homens ali agora deram atenção a Paulo. Por quê? Porque os homens ali estavam com sua vida correndo perigo. Os homens ali estavam com sua vida em risco. Mas ali havia um homem de Deus dentro daquele barco. E aonde há um homem de Deus, aleluia, há um livramento de Deus. E se você se encontra na condição daqueles homens, daquele navio, dentro de uma tempestade, sem direção, sem rumo, ei, meu querido, há um homem de Deus, tem sempre um homem de Deus para te orientar, para te dar uma palavra de ânimo. A Bíblia vai nos dizer que depois daquela palavra que Paulo deu, aleluia, aqueles homens tiveram um ânimo animado. A primeira coisa, querido, que muitas das vezes a tempestade, ela faz você perder o ânimo, ela faz você ficar triste, cabisbaixo. E quando você está desanimado, você não consegue superar as expectativas, você não consegue superar as barreiras que veio, aleluia, que nós mesmos causamos com as nossas próprias mãos. Você se lembra de Jonathan? Jonathan procurou aquilo, Jonathan procurou aquela tempestade. Agora, irmãos, também tem um vento a qual Deus, ele permite ou envia para testar o nosso caráter, para testar a nossa fé. Ei, meu querido, eu não sei qual situação você se encontra nesse momento, mas eu quero deixar uma palavra para você. Em meio a essa tempestade, em meio a essa dificuldade que você tem passado, meu querido, Deus, ele vai te visitar no momento que você mais precisa.